Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no livro do Apocalipse, esta é a parte 32, a igreja cruzando os séculos. Nós estamos na igreja de Laodiceia. Já demos uma visão geral sobre a carta escrita por Jesus para com esta igreja. E o Senhor vem e diz a ela: compre ouro refinado pelo fogo para que fique rico. Compre vestiduras brancas para se vestir. Compre colírio para ungir os olhos para que veja. E nós temos demonstrado que a igreja de Laodiceia se refere a toda igreja, denominacional ou não, que o homem ele lidera a obra de Deus de acordo com os ditames terrenos humanos e não de acordo com os princípios divinos e eternos. Por isso o Senhor diz: eis que estou à porta, porque ele já ficou para o lado de fora. E ele diz: se ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você, significando que ele nos chama a uma intimidade com ele, a um convívio permanente, contínuo, porque cear é o momento da refeição, é um momento de descanso, é um momento de alegria, é um momento de convivência, e que neste momento nós consigamos entrar na presença de Deus. Esta era da igreja de Laodiceia, também conhecida como era da apostasia, ela está ligada à sétima parábola de Mateus capítulo 13. Diz a parábola a partir do verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Lembra que quando Jesus chamou Pedro e os seus discípulos, ele disse: eu farei vocês pescadores de homens? Esta rede lançada é para pescar homens. Ali se pescava com a vara. Por certo, se nós olharmos para a tecnologia de hoje, podemos ver que a rede do Evangelho, ela pode ser lançada por um homem numa amplitude muito maior do que o homem jamais conseguiu compreender. Usando de tecnologias, por exemplo, eu não consigo nem imaginar aonde está indo a palavra que eu estou ministrando hoje. Ela pode estar indo cruzando as nações e chegando ao seu coração. E ele lançando no mar a rede, e que apanhou toda espécie de peixe. Aqui está a característica desta rede sendo lançada. Não importa se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, a raça que for, a língua que for, a nação que for, gente de todos os povos, raças, línguas e nações estão chegando ao reino de Deus. Nos 5 continentes, em todos os lugares, o Evangelho está impactando vidas e ele está trazendo todo tipo de gente para o reino de Deus. E depois diz: e quando cheia, puxara-na para a praia, e sentando-se, pusera os bons em cesto, e os ruins, porém, foram lançados fora. Foram lançados fora. Aqui há uma visão do tempo do fim. Observa que o Espírito Santo foi derramado na igreja e depois o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós estamos falando da promessa de Deus à igreja de Filadélfia. Se como guardaste a minha palavra, eu guardarei da hora da provação de que há de vir sobre toda a humanidade. Esta hora, depois do arrebatamento até o fim, ela será derramado, será aberto o selo, será tocado trombetas e derramado taças, e a ira de Deus vai cair sobre este planeta, sobre o mundo. Mas antes disso, haverá a separação dos peixes,
E essa separação, ela vai se dar com o arrebatamento da igreja. E consequente anterior, a ressurreição de todos os santos. E assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observa um detalhe. Nós sabemos que a história caminha para um acerto de conta com o Criador. É assim que caminha a história. A história, ela tem a soberania divina. Ela move ao longo dos anos, interagindo a soberania divina com o livre-arbítrio do homem. Por exemplo, quando Jesus veio, ele nasceu na cidade de Belém, os magos passaram por Jerusalém e foram até Belém guiados por uma estrela. Em Jerusalém, eles perguntaram aonde estava o rei dos judeus. Herodes tomou conhecimento, querendo impedir que Jesus pudesse tomar o trono depois que chegasse à fase adulta. Não sabendo quem era Jesus, o que fez Herodes? Mandou matar todas as crianças menores do que 2 anos de idade. Observa que Deus estava com o seu filho numa manjedoura e depois, quando eles saíram de Belém, seguiram para Nazaré, o anjo avisou José que deveria fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes tinha intenção de matar as crianças menores do que 2 anos de idade. Nós podemos fazer um comparativo com a pandemia. A morte, ela está espalhando sobre toda a terra. Está ceifando tanto justo quanto ímpios. Ela não está fazendo distinção. Ela está pegando todos aqueles que estão se contaminando, que não tomam os devidos cuidados e tudo mais. E muitos desses, uma parte pequena, mas é o suficiente para colocar o sistema de saúde em exaustão, sem condições de tratar essa gente, esses que estão indo para o hospital. Então nós vemos um número de morte muito grande em toda a terra. Isto agora, isto antes do arrebatamento da igreja. Observa, quando nós vemos esse movimento todo e nós olhamos para a rede sendo lançada e haverá um momento em que os bons serão separados dos ruins, dos maus, hoje, nós estamos no chamado período da graça. Hoje o Senhor está salvando, mas também o diabo está matando. Há uma corrida contra o tempo. Assim como Jesus nasceu e para ele chegar a Jerusalém à idade adulta, ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes estava matando toda criança menor de 2 anos. Deus também nos dias de hoje, de maneira que a gente não consegue perceber, não consegue entender, ele está realizando os seus propósitos, mesmo em meio a esse ambiente terrível, tenebroso, difícil, para muitas famílias, agoniante, mas o Senhor está realizando a sua obra de alguma maneira. Mas quando chegar no fim do mundo, aí sim, sairão os anjos e farão a definitiva separação entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Lembra que na segunda igreja, comparando a segunda parábola, veio o homem dormiu, veio o inimigo, implantou o joio no meio do trigo, e naquela parábola o Senhor disse, deixa como está, porque será separado na consumação dos tempos. Agora, na igreja de Laodiceia, que chega a consumação dos tempos,
é dito a mesma coisa. E este peixe bom, peixe mau, é também o trigo e o joio que é separado pelo Senhor. Então, assim será a vinda do Filho do Homem, separando os maus dentre os justos e os maus serão lançados. O que nós podemos entender desta parábola é que a rede vai ser lançada ou está sendo lançada. Significa que um grande avivamento está acontecendo, ainda que silencioso, ainda que não noticiado, ainda que não perceptível, mas a obra de Deus está operando. Vidas estão sendo salvas em todos os continentes. Então, a colheita está acontecendo. E aí nós podemos trazer à memória a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 33. E eu convido você a ler junto comigo Mateus, capítulo 25, o verso 31 a 33. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, por anjos aqui, entenda a igreja ressurreta, arrebatada, com o corpo glorificado, montada em cavalos, vindo junto com Jesus. E aqui o peixe bom já está separado. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E aqui, quando ele volta daqueles que sobram da batalha de Amargedon, não contando os judeus, não contando a igreja, daqueles que sobram, ele vai colocar diante dele dos que ficarem vivos depois da batalha de Amargedon, e vai separar a ovelha dos cabritos. E as ovelhas vão reinar com ele por 1000 anos, e diferente dos cabritos, quando ele diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então aqui há uma separação consumando a obra de Deus. É por isso que nós temos esse gráfico. Aqui temos os céus e a terra, o princípio de todas as coisas. E ao final, novos céus e nova terra. Aqui temos a cruz de Cristo. Morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E aqui temos o retorno de Cristo, quando ele vem na sua glória. Aqui temos o derramamento do Espírito Santo, dando start à igreja, a igreja sendo revestida de poder para obedecer o ID, e aqui a igreja ressurreta e arrebatada, encontrando com os senhores no ar, para ir para o trono de Deus e dali comandar os selos, as trombetas e as taças, que são os juízos que vão vir sobre a terra depois do arrebatamento. Na igreja de Laodiceia, o evangelho está alcançando todas as nações, sendo pregado a toda criatura. Quem creu não será julgado, mas quem não creu já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a mensagem desse tempo é a mensagem da cruz. Paulo já havia dito: eu prego Cristo e este crucificado. Aos que não creram, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes envia a operação de erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer
na injustiça. Dora, seja bem-vinda. O que é que estamos dizendo aqui? O apóstolo Paulo, falando a respeito de pregar a verdade, e aqui a verdade está sendo pregada a todas as nações, no mesmo nível em que a verdade está sendo pregada em todas as nações, uma grande operação de erro está caminhando junto com nesse momento histórico. E muitos vão crer na mentira e serão julgados por aquilo que creram. E porque não creram na verdade, antes tiveram o seu prazer na injustiça. Ou seja, Jesus disse que os últimos dias, e nós podemos colocar aqui, temos a igreja e temos aqui uma linha de corte, que são os últimos dias. Essa linha de corte é 1948. O que aconteceu em 1948? Israel se tornou nação. Esse período entre o arrebatamento e Israel se tornar nação é chamado dos dias de Noé. Jesus disse que nos dias de Noé, os homens casariam e se dariam em casamento, comprariam e venderiam. Então ele está falando do secularismo, casar e dar-se em casamento, manter a vida na terra, e está falando do consumismo, comprar e vender. Então a Bíblia, Paulo fala que Demas amou o presente século. O que é amar o presente século? É amar esse estilo de vida glamourosa, esse estilo de vida do luxo, da fartura, do bem-estar social, do convívio, sem nenhuma preocupação com a eternidade. E aqui está a doutrina, a mentira. A mentira está em que está bem viver na terra. Nós não precisamos esperar a volta do Senhor. É como se o reino de Cristo já estivesse sendo implantado. É como se estivesse vivendo em uma ilha de prosperidade, mesmo que nas regiões periféricas as coisas estejam bem desencontradas. O caos, a violência, o crime de toda espécie. Mesmo isso acontecendo, algumas pessoas sentem como se estivesse vivendo em ilhas de prosperidade, e elas acabam crendo que esse mundo não precisa mais de Cristo, porque o homem achou a maneira de conduzir a sociedade a um bom termo. A igreja de Laodiceia está descansada em sua posição de conforto, vendo as estatísticas do perdido se multiplicar, esperando pelo outro para ver no que vai dar. À medida em que a igreja está satisfeita com a posição que ocupa, ela começa a trabalhar para dentro de si. Certa feita, eu li um estudo sobre organizações. O que me chamou a atenção naquele estudo foi uma frase constante naquele estudo. Ele disse assim: quando é que uma organização ela entra num período de marasmo, como se ela fosse o período do dinossauro, né? Um período em que ela envelhece, em que ela perde a sua pujança, que ela perde o seu sentido. Como que a gente consegue identificar uma organização nestas condições? E ele disse da seguinte maneira: quando esta organização adota nomenclatura para dar nome a todos os seus departamentos. Então, cria uma nomenclatura e o departamento daquela organização
é conhecido pela nomenclatura. Qual é o drama disso? É que quem é de fora, olhando ou lendo a nomenclatura ou a abreviação daquele nome, ela não consegue identificar o propósito e aí ela se afasta. Então, quando nós começamos a encontrar igrejas em que ela desenvolve congressos, e nesses congressos ela coloca a abreviatura do seu departamento, em que o indivíduo fora daquele ambiente lê aquele letreiro e não consegue entender o propósito, aquela igreja se fechou para dentro. E assim a igreja de Laodiceia vai vivendo. Ela se fecha para dentro. Ela se encontra rica e abastada. Ela não vai mais em busca dos perdidos. Lembra que a igreja de Filadélfia é a que vai em busca dos perdidos. É que tem pouca força, mas tem uma porta aberta. E ela vai naquela porta. Mas a igreja de Laodiceia não. Ela se acomoda no seu bem-estar. E ao se acomodar no seu bem-estar, ela se envolve com a política, ela se torna um braço político da sociedade, ela se torna sujeita a manipulações políticas, mas ela não sai mais em busca dos perdidos. Então o que ela faz? A igreja passa a tomar partido. Ela enxerga um grupo de homens sem Cristo como a expressão da bondade, e ela enxerga um grupo de homens sem Cristo como caminhando para a perdição. E aí é uma coisa estranha, porque ela defende um grupo sem Cristo, dizendo que eles estão fazendo a obra de Deus, e elas detratam um grupo sem Cristo, dizendo que eles são a porta do inferno. No entanto, a Bíblia diz que quem não creu será julgado. E o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, a todos os partidos políticos. A igreja, ela jamais poderia fazer acepção de pessoa. Ela não poderia identificar um indivíduo pelo partido político que aquela pessoa adota ou participa, né? Então, ela é uma igreja descansada em sua posição de conforto. O evangelho desta igreja de Laodiceia está fortemente firmado na prosperidade e saúde perfeita, não na salvação da alma e na preparação da igreja para a volta do Senhor. Na verdade, quando nós olhamos a igreja sob essa ótica, ela se tornou, eu digo assim, olhando aqui no Brasil, porque no outro país não dá para falar dessa forma, mas no Brasil, muitas igrejas se tornaram a extensão do SEBRAE. O SEBRAE é uma organização que tem por objetivo preparar pequenos empresários para administrar empresas. E as igrejas se tornaram como se fosse o braço do SEBRAE. Elas preparam as pessoas para administrar empresas. Então, toda a lógica da fé é para empreender negócios, não para ganhar almas. Então, toda a preparação do indivíduo é para ele ficar cada vez mais rico, não para que ele possa desenvolver a generosidade. Observa o seguinte: certa feita, um pastor, ele gravou um vídeo e ele disse naquele vídeo: pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e eu vou provar para você que a carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, trata de prosperidade. E aí ele pegou esta carta e foi citando determinados versículos que fortaleciam o conceito de que a prosperidade é o tema central
do capítulo 8, do capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Eu fiz a anotação no meu caderno de todos os versículos que ele havia citado. E lendo os versículos na ordem que foi citada, na primeira impressão que tive, cheguei à conclusão que, de fato, o capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios se tratava de prosperidade. Pensei comigo, eu vou guardar essas anotações, daqui 1 mês, 2 meses eu volto, vou pegar esses 2 capítulos e vou anotar todos os versículos que eu entendo trate de prosperidade. De fato, eu encontrei a mesma lista que aquele pastor apresentou e mais alguns versículos que ele não havia mencionado. Fiz as minhas anotações e pensei comigo. Aparentemente, o capítulo 2 aos Coríntios, o capítulo 8 e o capítulo 9, os 2 capítulos tratam de prosperidade. Vou fazer o seguinte, eu vou guardar a anotação daquele pastor, vou guardar as minhas anotações, vou esperar passar alguns meses e aí eu vou voltar examinar esse texto. Passado alguns meses, eu voltei para 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9 e pensei comigo, se eu pinçar os versículos, quer dizer, eu pegar, transformar estes versículos como se fosse uma caixinha de promessa e pegar versículo por versículo, separando do contexto, eu chego à conclusão que 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, trata de prosperidade. Então, para eu não incorrer no risco de pinçar versículos e tirar os versículos do seu contexto, eu vou fazer um estudo expositivo do texto. Como seria o estudo expositivo? Eu começaria a fazer um comentário a partir do capítulo 8, versículo 1, avançando versículo a versículo até terminar o capítulo 9, o versículo 15. E para minha surpresa, o tema de 2 aos Coríntios 8 e 9 não trata de forma alguma de prosperidade. Ele trata de generosidade. E isso já podemos ver em 2 aos Coríntios, o capítulo 8, o versículo 2, quando ele diz: porque no meio de muita prova de tribulação, as igrejas da Macedônia manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Este é o tema desta carta. A igreja de Laodiceia, ela não atende aos requisitos de 2 aos Coríntios 8 e 9, porque ela se sente rica e ela se sente não somente rica, mas também abastada. Ela tem muito mais do que lhe é necessário. Para você entender do que eu estou falando, vamos imaginar a seguinte situação. Você é crente, você tem certeza que nasceu de novo. E dentro da cidade em que você mora, você conhece outra pessoa que é crente também. Para o nosso raciocínio, essa cidade, ela só tem 2 pessoas cristãs, apenas para entendermos o raciocínio. Essas 2 pessoas cristãs, existe um distanciamento entre elas, e nesse distanciamento, um não conhece a realidade do outro. Esse indivíduo que está do lado de cá, ele está passando fome.
ele está passando fome, e como é próprio de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, quando a gente sente a necessidade chegar, a gente transforma a necessidade em oração. Então ele ora a Deus pedindo um prato de comida. Como é que Deus vai entregar para ele o prato de comida? Este aqui é um homem rico e vamos imaginar que, como o outro é pobre, ainda está sem dinheiro, o outro que é rico, ele ganha o equivalente a um prato de comida por dia. Se o outro está passando fome e ele tem um prato de comida, então, comparativamente, ele é um homem rico, ok? Ele é um homem rico, ele ganha um prato de comida por dia. O prato de comida por dia que ele ganha é suficiente para ele se alimentar naquele dia, trabalha no dia seguinte, ganha um novo prato de comida, e assim este homem rico, ele não tem falta de nada, ele tem abastança. Mas, no dia em que este indivíduo está orando, este aqui recebe 2 pratos de comida naquele dia. 2 pratos de comida naquele dia. Quando ele recebe 2 pratos de comida, um homem não precisa de 2 pratos de comida por dia, um lhe basta, ele poderia comer um e o outro estaria quase que desperdiçando. Lembra do maná do deserto? Cada um comia a porção que lhe era conveniente, que lhe atendia e satisfazia a sua necessidade. Ele não podia guardar para o dia seguinte, porque o maná guardado para o dia seguinte iria estragar, então ele tinha que pegar, ele não podia pegar mais do que a sua necessidade. Este homem recebeu 2 pratos de comida. Como ele sabe que tem um outro cristão na cidade, qual deveria ser o entendimento desse homem? Ele deveria pegar o 2º prato de comida, ir à casa do outro cristão e entregar para ele o 2º prato de comida. Aonde que está em 2 aos Coríntios esta atitude dele? Está aqui. Vamos ver. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não como tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ele tem 2 pratos de comida. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, um prato de comida basta para ele nesse dia, superabundez em toda boa obra. Ele tem abundância de comida, porque ele sobra naquele dia um prato de comida. Como está escrito, ele pegou o prato de comida, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E aí diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, suprirá também e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Qual é a justiça? Ele deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Agora, aqui ele vem e diz assim, no verso 14 do capítulo 8, ele diz assim, suprindo a vossa abundância no presente, ele tem um prato de comida, naquele dia recebeu 2 pratos de comida, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daquele, o outro que ora, a falta daquele, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve em falta,
porque esse que teve 2 pratos de comida passou o seu prato de comida a mais daquele dia para o cristão que faltou comida para comer. O que significa isto? Deus disse que o mundo nos conheceria por causa da maneira como nos amamos mutuamente. Este homem rico, percebendo que ele teve superabundância, ele entregou o prato de comida para o outro e houve igualdade. Ele ficou com um prato de comida naquele dia, o outro ficou com um prato de comida também. Óbvio que nesse processo, como ele tem a semente, ou seja, ele trabalha, ele continua gerando riqueza, ele sempre vai ter mais do que lhe é necessário e sempre vai poder agir com generosidade. Por outro lado, e aqui a diferença entre a generosidade e a prosperidade, por outro lado, ele pode não dar ao outro o seu prato de comida excedente. O outro está falando não com ele, mas falando com Deus, para que Deus lhe dê o prato de comida. E naquele dia, o prato de comida não chegou. Esse indivíduo que deveria estar orando por aquele que está lhe beneficiando, passa a murmurar contra Deus, porque não recebeu aquilo que pediu. Veja o verso 14 do capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Enquanto oram eles quem? O que está passando fome. Enquanto oram eles a vosso favor. A favor de quem? Do que teve 2 pratos de comida e deu um a outro. Oram em virtude da superabundante graça que há em vós. Ou seja, esse indivíduo que recebeu o prato de comida está tão satisfeito com Deus que ele transforma este rico em motivo de oração a Deus. Rebobinando, se o prato de comida não chega, ao invés dele orar, agradecendo a Deus pela comida que veio, graças ao rico que lhe alimentou, ele vai murmurar. Ou seja, a prosperidade do homem, a prosperidade é diferente da generosidade. A generosidade do homem gera prosperidade abençoada. A prosperidade do homem sem a generosidade gera murmuração em relação àquilo que ele possui, porque ele está quebrando o fluxo da graça de Deus. Esta é a diferença entre a igreja de Laodiceia e provável a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia vai em busca do perdido. E se ela vai em busca do perdido, ela generosamente manifesta o seu desígnio, o seu propósito, alcançando o perdido, seja levando o evangelho ou levando também o pão com o evangelho. Já a igreja de Laodiceia, ela se arvora no direito de se enriquecer cada vez mais, porque ela é instigada a, por sua fé, alcançar ainda maiores riquezas, mas ela não desenvolve a sua generosidade. Essa é a diferença que faz a igreja de Laodiceia ser uma igreja abastada. Significa, ela retém a riqueza e não repassa. Ela não distribui aos pobres. Ela não faz o que está aqui. Distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Por ela não fazer isso, ela não se coloca na condição de Jesus Cristo. Observa, a igreja de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora. Em 2 aos Coríntios, capítulo 8, Paulo falando das igrejas da Macedônia,
que desenvolveram um coração generoso, eles tiveram como modelo da atitude deles Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que sua pobreza vos tornasseis rico. Vamos entender o papel de Jesus e por que a igreja de Laodiceia coloca Jesus para o lado de fora, apesar dela estar enriquecendo com os princípios bíblicos. Note o seguinte: Jesus, ele é o Senhor da glória. Nós terminamos de ler que o Filho do Homem virá na sua glória. Jesus, ele teve dois momentos, ou podemos dizer, ele tem, ou teve, ou tem, 3 momentos em sua vida. O primeiro momento, ele é o Verbo na glória de Deus. Ele é rico. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois, ele veio para esse mundo e se tornou o servo de Deus. Como servo de Deus, ele se fez absolutamente pobre. Nasceu em uma manjedoura. Durante o seu ministério terreno, ele precisou da riqueza, da posse das mulheres para sustentar o seu ministério. Ele morava em casas que lhe eram dadas a morar, como passou um tempo ali com Pedro, esteve na casa de Pedro quando ele curou a sogra de Pedro. Jesus, quando foi pregar, ele pegou um barco emprestado para pregar. Quando Pedro falou de pagar imposto, ele mandou Pedro pescar e da boca do peixe sair uma moeda para pagar imposto por Pedro e por ele. Então Jesus, quando foi andando no campo, ele colheu das espigas, mandou os seus discípulos colher das espigas, porque havia uma lei de Israel que determinada parte do campo, depois da colheita, devia ser deixada para os pobres, para que os pobres pudessem colher e comer aquilo que atendia à sua necessidade. Então Jesus demonstrou ser pobre, indo até ali, buscando alimento. Mas aqui nesse texto, diz assim: Jesus, na sua pobreza, ele me torna rico. Aí vem a questão: se uma pessoa pobre, e o significado da palavra pobre é alguém destituído de posse material. Note, uma pessoa pobre é alguém destituído de posse material. Como é que Jesus, sendo pobre, pode fazer alguém rico? Esse é um mistério. É um mistério que explica a generosidade de Jesus. É um mistério que explica o aprendizado das igrejas da Macedônia acerca da prosperidade. É um mistério que explica o ensino de Paulo à igreja de Corinto para que eles aprendessem a ser generosos, tanto quanto as igrejas da Macedônia e tanto quanto o próprio Senhor Jesus Cristo, que era o modelo de generosidade. Vem a pergunta: como é que alguém pobre, destituído de qualquer riqueza, pode fazer alguém rico? A resposta é: isto é absolutamente impossível. Como assim, César? A Bíblia está dizendo que Jesus se fez pobre para nos fazer rico. Isso é metade da história. Se você for até um sinaleiro nas ruas das grandes cidades, provavelmente você vai encontrar uma pessoa mendiga. Desça do seu carro, dirija até essa pessoa e diga o seguinte: você é mendigo? Ele vai dizer sou. Você tem dinheiro? Ele vai dizer não tem.
Não tenho. E aí você diga, então se você é mendigo e você não tem dinheiro, me faça eu ficar rico. Obviamente, você vai falar, César, que conversa é essa? Como que pode um mendigo fazer um homem ficar rico? Isso é impossível. Mas Jesus é o pobre que me faz ficar rico, que te faz ficar rico. Como é que ele faz isso? Acontece que eu disse que isso é metade da história. Jesus, ele veio como servo de Deus. Ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu só falo as palavras que meu Pai me dá para falar. As obras que eu as faço pelo meu Pai. O que Jesus era? Um perfeito mediador. Ele pegava a riqueza de Deus e passava para os homens, não ficando nada com ele. Como assim, César? Por exemplo, Jesus, ele está diante de uma multidão, e essa multidão passando fome. Assim como esse indivíduo está passando fome e orando a Deus para que um coração generoso lhe traga comida. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, despeça a multidão, porque eles não têm o que comer, Jesus disse, dê vocês a eles o que comer. E eles disseram, não temos nada. Aí alguém disse, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para toda essa multidão? Olha, Jesus não tinha comida, ele não tinha pão e não tinha peixe. Os discípulos não tinham pães e também não tinham peixes. Mas foi encontrado um menino que tinha pães e tinha peixe. Jesus pegou o pão, os pães e os peixes de um menino, pegou emprestado. Agora, eu pergunto para você, Jesus tornou ou não uma pessoa rica? Diante daquela multidão passando fome, Jesus se tornou a pessoa mais rica em meio àquela multidão, porque ele tinha na mão 5 pães e 2 peixes, e ninguém tinha comida para alimentar aquela multidão, porque os discípulos disseram que esta era a única comida que eles haviam encontrado. E esta comida que estava em Jesus também não pertencia a Jesus, ele pegou emprestado do menino. Por que ele pegou emprestado? Ele levou ao Pai, orou, abençoou, devolveu aos discípulos, os discípulos partiram e alimentaram a multidão. Com quantos pães e peixes Jesus ficou? Com nada. Com quantos pães e peixe ficou aquele menino? 12 sacos cheios. Jesus ficou rico? Não, continuou pobre. Ele não tinha nada, mas ele pegou a graça de Deus e transferiu para a multidão. Um perfeito intermediador. Um perfeito mediador. E isso acontece com quem entende a graça de Deus. Aquilo que excede, ele distribui, dá aos pobres, e aquele que tem muito, porque ele dá, ele fica equilibrado, e aquele que tem pouco, porque recebe, fica equilibrado, de forma que não faz falta para ninguém. Isto é a demonstração da prática do amor dentro da igreja cristã. Essa igreja de Laodiceia, ela prospera, mas não aprende a ser generosa. Por isto, ela está abastada e não sabe que é miserável, pobre, cega e nu. Pois muito andam, Filipenses capítulo 3, verso 18 e 19, Paulo fala desta atitude da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, para nós entendermos este comportamento. Verso 18 e 19. Olha só, falando o retrato da igreja de Éfeso, de Laodiceia. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria
está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, a igreja de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora. Por quê? Elas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas perderam o sentido da eternidade. Sequer se preparam para a volta de Jesus. Este é o drama da igreja de Laodiceia, que se coloca numa posição de conforto. E ao invés de desenvolver a generosidade, ela desenvolve a prosperidade. Cada vez mais rica, cada vez mais abastada, cada vez mais forte. No entanto, cada vez mais longe de Cristo, que foi colocado para o lado de fora da igreja. A reforma protestante logo deu guarida ao formalismo por acomodar a igreja aos interesses e à proteção do Estado. Esse é o desenvolvimento da doutrina dos nicolaítas, que foi pela primeira vez encontrado já na primeira igreja, a igreja de Éfeso. A doutrina dos nicolaítas é a liderança humana sobre a igreja de Deus, de acordo com princípios humanos e não baseado na eterna e fiel palavra de Deus. A moderna mentalidade cristã eu criei esse termo, ibopada, ou seja, ela anda baseada no ibope. Um termo alcunhado para expressar que é uma mente marcantemente coletiva, onde a média dos pensamentos estão ajustados em conformidade do que a maioria julga certo. Entenda, a igreja ibopada, ou seja, a igreja que quer estar bem com os homens, ela coloca os pensamentos numa mediana, e esta mediana é um regramento humano, não em conformidade com a palavra de Deus. Outra característica marcante da igreja de Laodiceia é que existe gente para defender todo tipo de ideia, com igual veemência, trazendo para o ingênuo terrível dificuldade para discernir o certo do errado. Ou seja, é uma igreja que vem toda sorte de vento e doutrina sobre ela. Você encontra pessoas para defender o marxismo na igreja, o capitalismo na igreja. Você encontra todo tipo de correntes de pensamentos dentro da igreja. A única coisa que você não encontra é a fiel palavra de Deus sendo esmiuçada dentro desta igreja. As igrejas vão se segmentando com apenas um dos aspectos do conselho de Deus, sendo todos os demais aspectos ignorados ou desprezados, pois caso sejam ensinados, ela perde foco naquele segmento. Como assim? Lembra que Paulo, ele diz assim: se você é escravo e não consegue ser livre, continue escravo. Se você é livre, fique na sua liberdade. Se você é escravo e pode estar livre, fique livre. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, não importa qual é a sua condição social, escravo ou livre. Se você for escravo, tem que ser livre em Cristo Jesus. E se você for livre, tem que ser escravo de Cristo Jesus. Ou seja, o homem tem que ser comandado pela vontade de Deus. Quando a igreja ela busca muito um determinado segmento, ela busca fazer a vontade daquele segmento. Ela busca criar uma metodologia em que o estilo de vida daquele segmento se torna o próprio estilo de vida da igreja. Mas aquele segmento que tem aquele estilo de vida é o estilo de vida sem Cristo. Então, quando ele vem, ao invés de ser levada a ele a palavra de Deus,
que transforma o interior e reflete numa mudança exterior, o indivíduo continua naquele próprio estilo de vida. E aí, as mudanças interiores, elas não se processam na maneira como elas tinham que se processar. E muitas vezes, a imagem de Cristo não é formada naquele grupo focado, segmentado da igreja. Por quê? Porque não há um equilíbrio nas doutrinas da palavra de Deus. E por causa disto, a igreja acaba deixando a vontade de Deus de lado para fazer a vontade dos homens que estão no contexto daquela igreja. Se multiplicam manchetes com acusações contra os cristãos por escândalos sexuais, desvio de recursos públicos, corrupção, submissão ao capital financeiro. Esse é o retrato da igreja de Laodiceia. A resultante é uma igreja doutrinada por mandamentos humanos, com o testemunho mantido pelo esforço pessoal, sem conhecimento do poder transformador que procede da palavra de Deus. Na visão desta igreja, a mentalidade contemporânea é superior a uma primitiva ou superior à mentalidade primitiva ou à mentalidade medieval. Portanto, fundada na razão, fazendo então uma revisão das doutrinas ortodoxas para ajustar a palavra de Deus à visão racionalista do mundo. Então ela exclui os milagres da Bíblia, exclui os textos que não consegue compreender, exclui grande parte da verdade da Bíblia. Por quê? Porque essas verdades não mais se ajustam ao racionalismo humano, ao cientificismo humano, e tudo aquilo que foge da razão é abandonado como uma coisa do tipo, como vamos dizer, é uma coisa do tipo da ignorante, do tipo do fanatismo ou de uma mentalidade infantil. Então, note bem, essa igreja ela vai tirando da palavra de Deus a sua autoridade inerrante e estabelecendo a autoridade do homem como o intérprete da palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: olha, a carta de Pedro ou a carta de Paulo tem tais e tais e tais assuntos que foram escritos para o povo da época, para a cultura da época, que não se aplica aos nossos dias. Então nós temos que extrair essa mentalidade rudimentar, essa mentalidade regionalística, essa mentalidade cultural para trazer a palavra de Deus aos dias de hoje. Ora, quem instruiu Paulo não foi ele. Ele viu a cidade de Corinto, por exemplo, ele escreve para a cidade de Corinto, mas o Espírito de Deus sabe que a cidade de Corinto é um protótipo da igreja de todas as eras. Então o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto é uma verdade que se aplica às igrejas de todas as eras, porque é o Espírito de Deus falando por intermédio do apóstolo Paulo. Então nós temos que ponderar se realmente é cultural aquilo que ele está ensinando, ou é nós que não temos a capacidade espiritual para entender o ensino de Paulo. Porque o homem natural, as coisas de Deus lhes parecem loucura, mas o homem espiritual olha e discerne tudo de maneira espiritual. Então, o que é cultural para aquela época, ou é nós que temos a mentalidade natural e não discernimos as coisas de Deus? A teologia liberal, ela vem para abordar a Bíblia com uma perspectiva crítica, aberta, honesta e racional, e assim ela torce a doutrina dos apóstolos e dos profetas para criar uma outra doutrina que se adequa a esse tempo.
A teologia liberal interpreta as doutrinas cristãs, levando em consideração o conhecimento moderno, a ciência e a ética, baseada em uma visão positivista da sociedade. Lembra que o positivismo veio antes da reforma. O renascentismo, iluminismo veio antes da reforma. Então ele já foi dominando a mentalidade humana. E quando a reforma tem, o humanismo já está instalado na humanidade. A igreja de Laodiceia está enfraquecida, parece ser a terra de ninguém, onde cada um quer ter mais razão do que o outro. Todavia, esta mesma igreja é um corpo vivo, gente comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ou seja, no meio da igreja de Laodiceia, aqueles que se arrependem, aqueles que encontram a verdadeira doutrina da palavra de Deus, aqueles que se colocam na presença de Deus para assim poder ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. E assim nós vamos terminando a nossa live de hoje. Amanhã, às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui para finalizar a igreja de Laodiceia e, portanto, as cartas das 7 igrejas do Apocalipse e depois passarmos para um novo tópico nessa jornada que estamos adentrando no livro e nas profecias do Apocalipse. Dora, seja muito bom ter você aqui comigo. Se você não está me seguindo, venha me seguir aqui no Instagram, ali no YouTube. Vamos tornar essa conta significativa para podermos levar essa palavra adiante. Tome a liberdade de mandar esse vídeo aos seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus, a levantá-lo dentre os mortos, para que Cristo possa esclarecer e nos preparar para a volta de Jesus. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.